Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do livro Fonte Viva. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no item 66. Se você tem o livro Fonte Viva, livro maravilhoso, com profundos ensinamentos, vá lá no capítulo 66. Lá tem uma passagem bíblica. Se você tem a Bíblia também, pode abrir a Bíblia lá em Efésios. Efésios 5,14. Nessa passagem bíblica nos diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Abri aqui o acaso e deu justamente aqui, nessa passagem bíblica que está em Efésios. Olha que interessante. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Palavras de Paulo para Efésios, capítulo 14, capítulo 5 do versículo 14. Efésios, capítulo 5 do versículo 14. Vamos ver então o que Emmanuel, como é que ele interpreta essa passagem de Paulo. Emmanuel nos diz: existem milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. É verdade, pessoal. É verdade. O que eu mais vejo são vivos mortos. Vivos mortos. E isso dá uma tristeza muito grande na gente. Muito grande. O que eu mais vejo é isso. Principalmente no meio religioso, seja ele qual for, mas principalmente no meio espírita. Vivos mortos. Essa que é a grande verdade. Eu vou repetir o que ele fala aqui, ó. Existem milhares de companheiros, tá vendo? Companheiros nossos que dormem, ou seja, pessoas que estão voltadas para a religião, que estão dormindo, tá vendo? Indefinidamente. Enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Ou seja, enquanto o tempo vai passando, não é? Estamos aqui na Terra para aproveitarmos cada segundo de nossa existência. Cada segundo tem que ser aproveitado. Não se pode perder um minuto. Cada minuto perdido vai nos fazer falta. Porque o tempo que nós estamos aqui na Terra, em relação ao tempo do universo, é 1/1000 de segundo. É 1/1000 de segundo. Então, todo 1/1000 de segundo tem que ser aproveitado. Eu não sei se mais para frente, que eu abri aqui agora, né? Eu não sei o que vem mais para frente. Estou estudando junto com vocês. Então, veja bem, mas nós não podemos nos esquecer, temos que lembrar do que aconteceu com Lázaro. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Jesus saía muito. E todas as vezes que Jesus voltava de suas peregrinações por várias cidades, quando ele retornava, não é, para o seu lar, a primeira casa que ele ia era de Lázaro, que era muito amigo dele. Não só Lázaro, mas principalmente suas irmãs, Marta e Maria. Jesus entrava lá, era como se eles estivessem dentro de sua própria casa. Era muito bem recebido. E era a única família em que Jesus expunha o seu íntimo, abria seu coração, sabe? Porque aquela família o compreendia, sabia de sua luta e qual era a sua missão aqui na Terra. Né? Jesus se sentia muito bem ali. Agora vocês vejam, o Lázaro, sendo amigo dele,
recebendo toda aquela luz do Filho de Deus, Criador do universo. E mesmo assim Lázaro estava morto. Conversava com Jesus, sabia sobre Jesus e estava morto. Era um vivo morto. Tanto é verdade que foi enterrado. Foi enterrado. Até vivo. Mas já estava morto, já fazia tempo. Né? Era uma figueira seca. Figueira seca não pode ficar na terra, né? Como figura decorativa. Porque a figueira, né, estava no meio de todas aquelas árvores frutíferas. Todos estavam dando fruto, menos a figueira. A figueira estava seca, estava fazendo o que ali então? Atrapalhando, sabe? Como figura decorativa. Nós não podemos ficar aqui na terra sem fazer nada, deixando para fazer o bem amanhã, deixando para fazer o bem depois. Eu conheci uma família esse mês aqui, que duas pessoas estavam se programando para visitar uma outra pessoa que estava passando por um drama muito grande. Um drama muito grande. E eu fiquei olhando, observando essa cena. As pessoas se programando para ir. Já pensou? Como é que a gente pode programar uma visita para uma pessoa que está praticamente moribunda, que a qualquer momento pode morrer? Aí a pessoa morre, isso vai nos proporcionar, nos provocar um trauma por muitas existências, que a gente não vai se perdoar, não é, de ter deixado para amanhã, de ter deixado para depois, para visitar a pessoa, fazer uma programação para visitar uma pessoa que está moribunda. É um absurdo, né? Uma pessoa dessa é uma figueira seca. É um vivo morto. Foi o que aconteceu com Lázaro. Aí Jesus ressuscita Lázaro, aí sim, Lázaro acordou. Lázaro acordou, mas acordou no coração, no entendimento efetivamente, na responsabilidade. A partir desse instante, aí sim Lázaro passou a seguir Jesus. A seguir Jesus, ou seja, a seguir seus exemplos. Não é? E se tornou um verdadeiro cristão. Então, aí eu não sei se ele vai falar isso aqui, Emmanuel vai falar mais para frente, mas foi só para dar um exemplo, que é justamente isso. Ao que Emmanuel fala, existem milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência. Eu vejo, olha, vocês vejam como são as coisas. Nós estamos passando por uma pandemia. Nós estamos atravessando uma pandemia. Todas as casas religiosas estão fechadas. Eu vejo centros espíritas com 80, 100 cadeiras. E o centro fechado vai fazer 2 anos. Quando eu vejo isso, aquilo me dá uma dor no coração. Ora, se está vetado, se está proibido a permanência de um público dentro da casa espírita, então que pelo menos o corpo diretivo se reúna, porque o salão é grande, né? Se reúna 5, 6 pessoas da casa, que comanda a casa, né? Seja ela qual for, seja evangélica, seja ela qual for, não é? E faça uma reunião entre si para que a casa permaneça sendo iluminada com a luz do evangelho. E se for, digamos que for 8, 10 pessoas, não vai superlotar o salão. Mantém-se a distância, todo mundo usando máscara e tudo bem. Mas a casa não fica inativa, porque nós sabemos que a casa está totalmente, né, impregnada de carentes, invisíveis. Jesus não falou? Jesus falou, onde tiver 2 ou mais pessoas, ele estará lá. Jesus estando lá, os carentes também estarão lá para ouvir o evangelho de Jesus. Agora a casa fica fechada e não aparece ninguém. Aí fica fazendo live, como se live substituísse a presença física. Mas enfim, paciência. É isso que ele fala aqui, ó. Existem milhares de companheiros nossos. Olha o que Emmanuel fala, companheiros nossos, que dormem indefinidamente,
enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Aí ele continua, vamos ver o que vem para frente. Percebem vagamente a produção incessante da natureza. Olha só, eles percebem vagamente a produção incessante da natureza. Olha que coisa fantástica. Então, a natureza prossegue incessantemente com a sua produção, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Né? É o que eu acabei de falar. Se a casa evangélica está fechada, se a igreja católica está fechada, né? Se ao público, então, pelo menos o grupo ali, o pequeno grupo ali, se reúnam. Não deixa a casa fechada. As moscas. Levem a luz com a presença de um pequeno grupo, obedecendo à regra legal. Façam algo pela casa. Não deixe a luz apagar. Mas, enfim, paciência. Aí ele continua no ensinamento. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. Tá vendo? Não deixa, né? Olha só, enquanto a natureza está trabalhando, a árvore, os animais fazendo seus ninhos, o homem não pensa no seu próximo, não está fazendo nada, principalmente agora com essa pandemia. Aí ele continua, de maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. É exatamente isso, são mortos que estão adornados. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Ou seja, é o que eu falei no começo, é um vivo morto. Pessoa que não tem atividade no bem é um vivo morto. Eu conheço um grupo, eu até fui convidado agora, não sei se foi terça-feira, eu fui convidado para participar da entrega de marmita para os necessitados que estão na rua. Então tem um grupo, né? É um grupo que está fazendo esse trabalho abençoado e é um grupo da Umbanda. É um grupo de Umbanda. E eles estão fazendo esse trabalho que é o que todas as religiões deviam estar fazendo. Todas deviam estar fazendo. Por que parar o serviço de atendimento aos que estão necessitando de agasalho? E esse grupo vai entregar o agasalho, entrega o remédio para suas feridas e entrega o alimento para eles. Isso impede da gente fazer esse trabalho? Não. Não podemos ficar parados, principalmente agora, que aumentou a carência, o vastíssimo número de suicídios. É complicado, é muito difícil entender isso. Aí ele continua. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Olha só. Olha o que vai acontecer depois. Vai adorar o Senhor em êxtase admirável. Ou seja, sem ter feito nada para trás. Cadê a obra? Mas vamos ver o que vai acontecer. Aí ele continua. Isso, no entanto, é insuficiente. E claro que é insuficiente. Não tem obra? Cadê a obra? Reconhece o verdadeiro cristão pela obra. Cadê a obra? Aí ele continua. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Os olhos estão abertos, vivos, cheios de conhecimentos teóricos, né? Guardando, porém, a alma em posição horizontal da ociosidade. A alma não está fazendo nada. Tá vendo? Aí ele continua. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o mestre os ilumine.
Então Deus só vai nos iluminar se estivermos na batalha, porque o próprio Jesus, há mais de 2000 anos, já nos dissera: eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Ora, se Deus trabalha até hoje, Jesus, e nós? O que estamos fazendo? A abelha trabalha, como ele falou aqui. As árvores trabalham. Tudo trabalha na natureza. E nós não? Aí ele continua: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Então aqui ele já está dando um puxão de orelha para aqueles que trabalham também, porque os que trabalham têm que trabalhar também por aqueles que estão ociosos e por aqueles que são figueira decorativa, para estimulá-los a ter atividade também, para trabalhar. Aí ele continua: é imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não é? Que precisam levantar-se para as bênçãos. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhes o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-los a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemos-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. É dando que se recebe. Vamos nos mexer, vamos trabalhar. Tem trabalho para fazer. Tem serviço a executar. Tem pessoas, nunca houve tanta necessidade como agora. Ou será que nós estamos embaixo da cama com medo de ser contaminado ou de contaminar? Aí vamos ficar como figueira seca? Bom, ficou aí para a nossa reflexão, que cada um de nós consultemos o nosso próprio coração e a nossa consciência no que tange, no que é urgente a fazer. Seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus.